É um prazer estar aqui no Sempre o Papo, falar um pouco do Manual do Patrocinador. Acho que um evento como esse, um momento de aproximar os autores dos leitores, das empresas, dos proponentes culturais, é sempre uma oportunidade boa para estar divulgando, disseminando ideias, aumentando o debate. Olha, o Manual é uma parceria da editora brasileira com o nosso escritório, com o Sesnic Quintino e Salinas Advogados. O objetivo foi consolidar informações sobre os benefícios fiscais na esfera federal, estadual e municipal e poder, na verdade, contar para as empresas todos os benefícios que existem e dizer, olha, vamos utilizar o máximo que você puder de investimentos na atividade de cultura, no social, na atividade esportiva. E também para os produtores culturais de quais são os principais mecanismos e como eles funcionam, os seus limites, os seus benefícios, para mostrar que, de certa forma, existe recurso, tem como se trabalhar usando incentivos fiscais e que o setor de cultura precisa muito deles. Então, acho que compilar isso e manter atualizado, tanto na versão impressa como online, que é o nosso, de certa forma, a nossa missão, o nosso compromisso aqui com o manual, tem sido um trabalho árduo, mas muito gratificante. Bom, vou contar um pouquinho da editora brasileira. Eu que acabei entrando na área cultural por acidente. Eu sou advogado de formação, fiz administração na GV, mestrado, doutorado em administração. E comecei a me especializar na área de não só de incentivos fiscais, mas de projetos patrocinados, de forma geral. E percebi que no setor, o grande gargalo sempre foi recurso, né? O incentivo, a dificuldade de aumentar o número de vendas nas livrarias, que pelos números não ajudam, né? 2/3 dos municípios não têm livrarias. E também tem uma dificuldade toda no mercado de conseguir ter preços que cubram o custo da produção. Então, nisso, o incentivo fiscal ajuda, e não só viabiliza o projeto, como deixa que os proponentes, né, os produtores culturais, ousem um pouco mais, avancem um pouco mais. Né? Então, Na verdade, montei há 20 anos atrás um escritório de advocacia, ou até talvez indo um pouco antes. Assim, quando eu estava na faculdade de Direito lá na USP, no Largo São Francisco, no segundo e terceiro ano da faculdade, eu participei ativamente da militância estudantil, centro acadêmico, união de estudantes, tinha uma atuação super ativa. E aí eu comecei a trazer para a faculdade muitos eventos culturais. Aí, quando eu fui também da União Estadual de Estudantes, levei para várias cidades do interior eventos culturais. E essa era meio minha relação com o mundo da cultura, né? Eu tinha tomado contato ali na faculdade, tinha várias coisas que eu gostava e tal, mas comecei a tratar com artistas e empresários de artista. Quando o Pedro esteve no escritório, eu falei, Pedro, eu vi uma publicação nos Estados Unidos de uma empresa chamada Entertainment Partners, que faz uma publicação sobre incentivos de cinema nos Estados Unidos, e eles têm um negócio super bacana, catalogadinho por estado americano. Então, o que o Arizona está dando de incentivos, ou a Califórnia, ou a Flórida. E eu falei, se a gente fizer uma coisa didática desse jeito, eu acho que a gente consegue difundir para um maior número de empresas como usar esses incentivos e consegue também, quer dizer, para nós, escritório, é uma maneira de nos posicionar para trabalhar, né, para as pessoas que queiram uma assessoria mais profunda em relação a esse tema. E falei para você, editora, quer dizer, se vocês observarem ao longo do manual, tem os projetos que a editora tem aprovado nas várias leis. Então, a gente falou, é uma perspectiva de, a hora que você manda isso para a empresa, o cara fala, bom, legal, entendi a lei, posso entrar em alguns dos projetos. a empresa em si, ela precisa de um mecanismo para as leis estaduais e leis municipais. A decisão é muito rápida. Você tem que usar o recurso dentro do mês. Mesmo no IR, quando a empresa recolhe trimestralmente, eu percebo, de tanto frequentar os departamentos de marketing, que a decisão ela tem que sair.
Então, boa parte do recurso, às vezes, não é utilizado por falta de opção. O marketing não consegue defender a escolha, ou não encontrou nada que está ligado com a missão ou com o core business da empresa e deixa de patrocinar. Então, tendo um filtro, tendo algum mecanismo que apoie a empresa na escolha, acho que esse desperdício de recurso acaba diminuindo, né? O que é interessante no incentivo é que alguns, quer dizer, a gente que é do mundo cultural, prioritariamente, vê lá a Lei Rouanet ou vê a lei do Estado, mas vocês vão observar pelo manual que tem uns incentivos que são pouco utilizados e que talvez haja saídas criativas para que municípios e estados implantem coisas diferentes e consigam potencializar alguns dos mecanismos. Então, dois que dá para destacar no âmbito federal, mas que são geridos pelo Estado e município, são os fundos da infância e o fundo do idoso. E o interessante é que quando você vai captar esse projeto do idoso, da criança e do adolescente, ela é uma verba que não é muito brigada dentro das empresas. Então, acho que tem essa dupla vantagem. É o IR que fica no município e, na hora de captar o patrocínio, você não tem muita concorrência. Uma coisa que eu acho que para o produtor, assim, que busca o dinheiro, e o manual tenta um pouco dar essa visão, também você ter uma visão bem ampla de quais as alternativas que se pode usar, né? A gente bateu um papo aí no café um pouco antes de entrar aqui, falando dessas frentes, porque o mais óbvio é a pessoa falar, legal, tem um projeto, vou na Lei Rouanet. Ok, a Lei Rouanet é mesmo a lei de cultura mais importante do Brasil, mas ela não é a única, né? Você tem N outros incentivos, quer dizer, se o seu projeto é de uma orquestra e tem um trabalho, por exemplo, com criança, por que não tentar acessar o fundo da criança? Se tem um trabalho com terceira idade, por que não tentar acessar o fundo do idoso? Se tem tem audiência que frequenta esses concertos, por que não tentar os programas de pessoa física, né? As pessoas darem percentual do seu imposto? E aí, para além disso, por que não pensar fora das fronteiras, né? Ou seja, por que também não pensar em recursos de fora, de outros países e tal, que possam, na verdade, canalizar recursos para essas atividades? Eu acho que, assim, quando você pega modelos em outros países e vê como, na verdade, você tem frentes criativas, né? Assim, você vai num museu americano, por exemplo, e fala, olha, eu quero entender, na verdade, as maneiras de eu apoiar o museu ou me relacionar com o museu, ele vai te abrir um cardápio assim, infinito de coisas, de situações, na verdade, que aqui talvez a gente nem pensasse, né? Mas eles têm um baita estímulo à captação de legado, então, vou chegar e falar, bom, o sujeito não tem herdeiros, tem uma relação, digamos, aqui com o nosso museu ou com a orquestra antiga, então, poxa, eu vou estimular que, se ele não tem herdeiros, que ele possa dotar o patrimônio dele, depois que ele morrer, para a nossa instituição. Quer dizer, um baita jeito de alavancar e de captar recursos. Algumas dessas pessoas físicas, o que é identificado há muito tempo na cultura da sociedade americana, por exemplo, é de que a pessoa física, muitas vezes, não quer doar para a despesa corrente. Ela tem uma sensação de que, eu vou doar lá para aquele museu, ele vai pagar a conta de luz e depois ele já não tem meu dinheiro já foi embora. Então, há muito tempo que foi criado para instituições americanas, de maneira geral, a estrutura do endowment, que aqui várias já repetiram, já começaram a montar esse modelo. O que é o endowment? O endowment é um fundo patrimonial que você faz doações ao fundo e, rigorosamente, existe, digamos, um bloqueio pelo conselho da entidade da disponibilização desses recursos. Quer dizer, qual é a ideia? Em situação normal, se a entidade não estiver passando por nenhum apuro, ela só pode usar o rendimento da aplicação financeira desse dinheiro. Então, digamos que você consiga R$1 milhão para um fundo de endowment,
isso rende, sei lá, cento e poucos mil reais por ano no Brasil, né, que o juro é alto, todo ano. Então, esse cento e pouco você pode usar, mas você não pode usar 1 milhão que você recebeu nessa doação. Então, você vai no MoMA, o MoMA tem $1 bilhão no endowment do MoMA, que ele não usa esse dinheiro. Só que isso fortalece ele na captação de dinheiro com o banco. Vocês imaginam, na hora que ele chega e fala, tá bom, o banco tal, você não quer, então, me dar um patrocínio aqui, me apoiar a exposição? Vou mudar o endowment de banco, porque você muda, põe no banco, aplicado no banco que você quiser. Então, com isso, na verdade, ele tem um instrumento de pressão enorme. Se ele precisa de crédito para fazer uma obra, ele tem um fundo patrimonial que ele está acessando o crédito, mas esse fundo dá lastro para a operação. Enfim, coisas que parecem, às vezes, excessivamente sofisticadas, mas que devem, sem dúvida nenhuma, fazer parte da nossa criatividade quando tenta montar um programa de captação de recursos. Eu acho que assim, um ponto importante do manual que a gente tem sentido que ele evolui bem é que, para a empresa em si, ela ajuda inclusive os produtores culturais que estão espalhados pelo Brasil a se organizarem. Então, tem algumas mineradoras, bancos, que têm operação em diferentes estados e que gostariam de incentivar, apoiar projetos regionais usando não só a Lei Rouanet, que é a mais concorrida, como as leis estaduais e municipais. Então, eles indicam o manual para o produtor conseguir ter acesso e fazer a primeira inscrição, desenvolver os projetos. Estou conseguindo manter esse manual atualizado sempre pela internet. O download é feito gratuitamente pelos interessados no site www.manualdopatrocinador.com.br, e lá podem acessar a esse conteúdo sempre atualizado com as informações dos patrocinadores ou dos patrocínios no Brasil.